Bem, pessoal, parece que até mesmo Donald Trump não é imune à solenidade de um bom e tradicional funeral papal. Poucos dias antes de agraciar o condado de Macomb, Michigan, com sua presença para um comício comemorativo de 100 dias, o Donald estará vestindo seu melhor traje fúnebre em Roma. É isso mesmo, o Papa Francisco bateu as botas, e Trump, sempre o showman, não perderia a oportunidade de prestar suas homenagens. Será que ele vai elogiar a humildade do Papa, uma qualidade que não é exatamente conhecida por ser abundante no repertório trumpiano? Ou talvez ele apenas discorra sobre a grandeza do Vaticano, comparando-o, digamos, a Trump Tower, só que maior, com mais ouro e com menos pombos. Uma coisa é certa, é uma imagem perfeita para a imaginação cômica. Trump, em meio a um mar de cardeais sombrios, seu brilho laranja característico, contrastando espetacularmente com a paleta mais discreta do Vaticano. Mas, ei, pelo menos é uma pausa do caos usual da política americana, né? 100 dias após o retorno de Trump ao Salão Oval, qual é o veredito? Se você gosta de mudanças rápidas, tweets às 3 da manhã e muito teatro político, prepare-se. Vimos tarifas impostas e depois reduzidas. Ordens executivas voaram como nunca. Trump permaneceu imprevisível e briguento. A economia, uma salada mista. Desemprego subiu, mas os preços da gasolina caíram. Boa sorte comprando um carro com preços altos. E as guerras culturais continuam. Trump tem estado ocupado, ameaçando cortar financiamento e proibindo atletas transgêneros. Faz você ansiar pelos dias tranquilos de 5 minutos atrás. Michigan, o coração da indústria americana, o berço do automóvel e, infelizmente para seus residentes, a zona zero das guerras comerciais mal concebidas de Trump. Vejam, pessoal, quando você impõe tarifas sobre produtos importados, não é apenas alguma teoria econômica abstrata se desenrolando em uma planilha. Tem consequências no mundo real, particularmente em lugares como Michigan, onde a indústria automobilística é tão central para a economia quanto o café é para o Brasil. E vamos apenas dizer, o café esfriou nessa. Perda de empregos? Confere. Preços mais altos para os consumidores? Confere. Expansões atrasadas e uma sensação geral de incerteza pairando sobre a indústria como uma nuvem de poluição sobre São Paulo? Confere, confere, confere. Trump pode pensar que está sendo duro com a China ou o México, ou quem quer que esteja em sua mira no Twitter naquele dia, mas a realidade é que ele está prejudicando os trabalhadores e as empresas americanas. Agora, um pouco de teatro político no seu melhor. Neste canto temos Gretchen Whitmer, a governadora democrata de Michigan, uma mulher que, segundo todos os relatos, possui a paciência de um santo e a força de um guerreiro. E no outro canto, bem, você sabe quem está no outro canto. É Donald J. Trump, o equivalente humano de um colapso no Twitter ao som de uma águia gritando. Esses dois, pessoal, são como água e óleo, vinagre e bicarbonato de sódio, um vegano e uma churrascaria. Eles simplesmente não se misturam. Nós os vimos forçados a compartilhar o mesmo palco, sua linguagem corporal falando muito sobre o abismo da ideologia política que os separa. Vimos Whitmer manter um sorriso estoico enquanto Trump, Trumpa por todo o lugar, jorrando falsidades sobre a eleição de 2020 como um irrigador ligado no máximo. Mas ei, pelo menos não é chato, né? Seção 5 Ordens executivas e tempestades de gelo, uma mistura de impactos políticos. A presidência de Trump foi um turbilhão de ordens executivas, cada uma potencial mina terrestre de consequências não intencionais. Ele rescindiu regulamentações ambientais, apenas para ter estados como a Califórnia dizendo a ele, educadamente, para ir plantar batatas. Ele tentou desmantelar o Affordable Care Act, apenas para descobrir que, surpresa,
milhões de americanos dependem dele para assistência médica. E então houve aquela vez em que ele tentou reduzir o custo dos medicamentos prescritos por meio de uma ordem executiva. O que, como qualquer pessoa familiarizada com as complexidades da indústria farmacêutica poderia ter lhe dito, é tão eficaz quanto tentar lutar contra um dragão com um mata-moscas. E então, claro, tem o clima. Lembra daquela enorme tempestade de gelo que paralisou a rede elétrica de Michigan? Aquela que deixou milhões sem energia por dias? Aquela que expôs a fragilidade de nossa infraestrutura? Sim, aquilo foi divertido. E embora você não possa culpar Trump pelo clima, bem, não diretamente pelo menos, a resposta sem brilho de seu governo certamente não ajudou em nada. Seção 6. A alegação de Kwame. Uma promessa de perdão não cumprida? Lembra de Kwame Kilpatrick, o ex-prefeito de Detroit que, digamos, teve um pequeno encontro com a lei? Bem, Kwame está de volta às notícias, pessoal, e desta vez ele trouxe recibos. Segundo Kilpatrick, Trump lhe prometeu um perdão durante seu primeiro mandato, uma alegação que, se verdadeira, seria tão surpreendente quanto um urso fazendo suas necessidades na floresta. Quer dizer, estamos falando de um homem que perdoou Joe Arpaio, o ex-xerife do Arizona, condenado por desacato criminal por desafiar uma ordem judicial para parar de perfilar racialmente latinos. Então sim, um perdão para um político desgraçado com uma queda para a corrupção. Faz sentido. O único problema é que Trump nunca chegou a cumprir essa suposta promessa, deixando Kilpatrick a ver navios na cadeia. Seção 7. De pizzas Lanterna Verde a saudações Selfridge, a turnê de Trump em Michigan. O caso de amor de Trump com Michigan é uma história tão antiga quanto o tempo, ou pelo menos tão antiga quanto sua campanha presidencial de 2016. Ele visitou o estado mais vezes do que a maioria das pessoas visita seu dentista. Cada viagem, um espetáculo cuidadosamente orquestrado, projetado para atrair sua base. Houve aquela vez em que ele parou em uma Green Lantern Pizza em Roseville. Porque nada diz, homem do povo, como um bilionário estrela de reality show, mastigando desajeitadamente uma fatia de calabresa, enquanto cercado por câmeras. Depois, houve sua visita à base da Guarda Aérea Nacional de Selfridge, onde ele contemplou jatos de caça com a mesma admiração infantil que a maioria das pessoas reserva para cachorrinhos e arco-íris. Seção 8. O fantasma de 2024, ecos da eleição e o espectro de um terceiro mandato. A eleição de 2024 pode ter acabado, mas seu fantasma ainda assombra a política americana, um lembrete constante da fragilidade da democracia e do apelo duradouro do trumpismo. A vitória de Trump, embora por pouco, em Michigan, um estado que ele perdeu em 2020, é uma prova de sua popularidade duradoura entre um certo segmento da população. É uma popularidade alimentada por um coquetel potente de ansiedade econômica, ressentimento cultural e uma profunda desconfiança nas instituições. Um coquetel que Trump provou ser notavelmente hábil em misturar. E agora, com a possibilidade de um terceiro mandato iminente, a pergunta na mente de todos é: ele pode conseguir de novo? Seção 9. O Teflon Don, percepção pública e o legado imprevisível de Trump. Então, qual será o legado de Trump? Ele será lembrado como um empresário experiente que rompeu com o status quo e tornou a América grande novamente? Ou ele será relegado à lata de lixo da história como um demagogo que alimentou a divisão, minou a democracia e deixou o país mais fraturado do que nunca? Só o tempo dirá, pessoal. Mas uma coisa é certa, Trump é um mestre da autopromoção, um Teflon Don cuja capacidade de desviar críticas e emergir de escândalos relativamente ileso é impressionante e assustadora. Ele é um paradoxo ambulante, um bilionário que atrai a classe trabalhadora, uma estrela de reality show que de alguma forma é mais extravagante do que qualquer personagem que ele já criou. Ele é uma força da natureza, um furacão humano que deixa um rastro de caos e destruição por onde passa. Ame-o ou odeie-o,
Não há como negar que Donald J. Trump é uma figura singular na história americana. Sua presidência foi uma viagem selvagem, uma montanha-russa de emoções que deixou o país exausto e animado. E enquanto ele se prepara para embarcar em seu segundo mandato, só podemos nos perguntar: o que vem a seguir? Porque com Trump sempre há um próximo.